A primeira integral é bem simples. Nós temos a integral de 1 sobre x², de 1 até mais infinito. Então, primeiro nós reescrevemos o integrando, pegamos o x² que está no denominador e colocamos para cima. O expoente vai trocar de sinal. Então, a integral de 1 sobre x² é o mesmo que a integral do x elevado a menos 2. Agora, nós vamos integrar. Para integrar o x elevado a menos 2, nós somamos 1 no seu expoente e repetimos o mesmo valor no denominador. Então, x elevado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1 vai ficar igual a x elevado a menos 1 sobre menos 1. Ou menos 1 sobre x. Colocamos de novo o x para baixo e o expoente de novo troca de sinal. Estava menos 1, agora fica mais 1 no denominador. Então, a integral de 1 sobre x² é igual a menos 1 sobre x. Agora, nós vamos aplicar os limites. Então, no mais infinito, nós temos menos 1 sobre x, com o x indo para infinito, menos 1 sobre x, com o x indo para 1. Então, o primeiro termo, ele vai se anular, porque 1 sobre infinito tende a 0, e 1 sobre 1 é igual a 1. Então, nós temos menos 0, menos com menos aqui é mais, menos 0 mais 1, que é igual a 1. Portanto, essa primeira integral da letra A, ela converge. Na letra B, nós temos a integral de 1 sobre x² menos 2x, de 3 até mais infinito. Então, nós começamos reescrevendo esse integrando, usando o método de frações parciais. Primeiro, colocamos em evidência o x no denominador. Então, 1 sobre x² menos 2x é igual a 1 sobre x que multiplica x menos 2. Isso é igual a sobre x mais b sobre x menos 2. Multiplicamos em cima e embaixo o a sobre x por x menos 2, e o b sobre x menos 2 nós multiplicamos em cima e embaixo por x. Então, nós temos que 1 sobre x² menos 2x é igual a que multiplica x menos 2 mais bx sobre x vezes x menos 2. Como os denominadores do lado esquerdo e do lado direito são iguais, nós vamos igualar os numeradores e ver quais termos nós podemos comparar. Então, igualando 1 igual a vezes x menos 2a mais bx, aqui eu só multipliquei o a dentro do parênteses. Nós temos, então, do lado esquerdo, apenas o número 1. Do lado direito, o único termo que não acompanha o x é o menos 2a. Então, nós podemos comparar 1 igual a menos 2a. Daqui, nós podemos isolar aqui o a e descobrir que ele vale menos 1 sobre 2. Agora, vamos olhar novamente aqui para o lado esquerdo desse termo, dessa expressão. Aqui, nós não temos nada que acompanhe o x. Então, nós colocamos o 0. Do lado direito, nós temos ax mais bx. Podemos colocar o x em evidência e escrever que 0 é igual a mais b vezes x. Para que o a mais b vezes x seja igual a 0, nós temos que ter o x igual a 0, o que não é o caso, ou o a mais b igual a 0. Então, como o a mais b tem que ser igual a 0, isso significa que o b pode ser escrito como menos a. E usando o valor de a que nós acabamos de descobrir, nós podemos escrever que o b vale menos a, portanto, ele vale 1 sobre 2 positivo. Reescrevendo, então, o integrando, 1 sobre x² menos 2x fica sendo igual a menos 1 sobre 2x mais 1 sobre 2, que multiplica x menos 2. Agora, nós vamos, então, integrar. Aqui nós temos, então, portanto, uma integral. A gente colocou o menos 1 sobre 2 em evidência. Temos, então, dentro dos colchetes, a integral de 1 sobre x, de 3 até infinito.
menos a integral de 1 sobre x menos 2 de 3 até infinito. Para a primeira integral, nós temos que a integral de 1 sobre x é igual a ln de x, e aqui nós vamos aplicar os limites. Então, nós temos ln com x indo para o infinito, menos ln de 3. Para a segunda integral, nós temos integral de 1 sobre x menos 2, nós podemos escrever como ln de x menos 2. Aplicando também os limites, 3 até infinito, nós temos aqui x menos 2 com x tendendo a infinito, nós temos o ln de infinito, porque o infinito comparado com o 2 pode ser descartado. Então, o primeiro termo aqui do lado direito é o logaritmo natural do infinito. Aplicando o segundo limite, o 3, nós temos então x igual a 3, teremos, portanto, o ln de 3 menos 2, que é 1, temos o ln de 1. Então, essa segunda integral é igual a ln de infinito menos ln de 1. Agora, nós vamos substituir esses valores aqui dentro dos colchetes. Então, a integral inicial ela é igual a menos 1 sobre 2 vezes ln de infinito menos ln de 3 menos ln de infinito mais ln de 1. Porque o resultado da segunda integral ela é multiplicado por menos 1. Então, aqui nós podemos cortar o ln de infinito mais ln de infinito menos ln de infinito. Fica, portanto, menos 1 sobre 2 menos ln de 3 mais ln de 1. Só que o ln de 1 ele é igual a 0. Então, o nosso resultado é menos 1 sobre 2 vezes menos ln de 3 ou 1 sobre 2 ln de 3. Portanto, essa segunda integral, ela também converge. Na integral da letra C, nós temos 1 sobre 5 vezes raiz de x, integrado de 1 até mais infinito, em relação a x. Então, nós vamos reescrever, colocando 1 sobre 5 para fora da integral, já que é uma constante. Escrevemos também a raiz de x como x elevado a meio. Passamos o x elevado a meio para cima e trocamos o sinal do seu expoente. Então, a integral de 1 sobre 5 vezes a raiz de x é igual a 1 sobre 5 vezes a integral do x elevado a menos meio. Para integrar, então, nós somamos 1 no expoente do x, fica x elevado a menos meio mais 1. Nós repetimos esse valor no denominador, então nós temos como resultado x elevado a meio positivo dividido por meio. Então, essa integral de 1 sobre 5 vezes raiz de x resulta em 1/5 vezes x elevado a meio dividido por meio. Nós podemos multiplicar em cima e embaixo por 2. Então, fica 2/5 vezes x elevado a meio, ou 2/5 vezes a raiz do x. Aplicando os limites, nós temos no limite inferior o x é igual a 1, e no limite superior nós temos o x tendendo para mais infinito. Como a raiz do x agora está aqui no numerador, essa integral ela vai então tender para infinito. E, portanto, essa integral ela não converge. A integral da letra D é exponencial de 1 sobre x dividido por x², de 1 até mais infinito em relação a x. Nesse caso, nós vamos utilizar uma técnica de substituição. Então, nós vamos escrever o 1 sobre x igual a u, e nós vamos derivar esse u em relação a x. Então, du dx é igual a d dx de x elevado a menos 1. Novamente, nós pegamos o x, colocamos para cima no numerador e trocamos o sinal do seu expoente.
Então, a du dx é igual a dx elevado a menos 1. Esse menos 1 ele cai para frente e fica o expoente menos 1, menos 1. Então, vai ficar a derivada menos x elevado a menos 2. Novamente, nós vamos colocar o x para baixo no denominador e o seu expoente vai ficar positivo. Então, a derivada de u em relação a x é igual a menos 1 sobre x quadrado. Ou, podemos escrever também que du é igual a menos 1 sobre x quadrado dx. Agora, vamos observar a integral, novamente do lado direito. E onde tiver 1 sobre x, nós vamos colocar o u. E onde tiver 1 sobre x quadrado dx, nós vamos colocar menos u. Então, a integral, que era de exponencial de 1 sobre x quadrado, de 1 até mais infinito em relação a x, é substituída pela integral de menos exponencial de u em relação a u, de u1 até u2. A integral da exponencial é a própria exponencial, então isso aqui resulta em menos exponencial de u com os limites u1 até u2. Vamos calcular agora esses limites. Então, nós temos que o u vale 1 sobre x. O limite inferior da integral em relação a x é 1. Então, substituímos o 1 no lugar do x. E o novo limite inferior é 1. No caso do limite superior, nós tínhamos na integral em relação a x, o limite superior era o mais infinito. Aqui, então, nós substituímos o mais infinito no lugar do x, e o nosso limite superior agora ele vai tender a 0. Então, a integral, ela fica sendo menos exponencial de 0 menos exponencial de 1. Multiplicando o sinal dentro do colchete, nós temos menos exponencial de 0 mais exponencial de 1. A exponencial de 0 vale 1, e, portanto, essa integral resulta em menos 1 mais e, portanto, essa integral também converge. A integral da letra E é 1 sobre 1 mais x elevado ao quadrado, de 1 até mais infinito, em relação a x. Essa integral também será feita por substituição. Então, nós escrevemos que 1 mais x é igual a u. E agora, nós derivamos o u em relação a x. Então, a derivada de 1 com relação a x é 0, porque 1 é constante. E a derivada do x com relação a x é igual a 1. Então, nós podemos escrever também que o du é igual ao dx, já que du dx é igual a 1. Então, a integral em relação a x é substituída pela integral em relação a u de 1 sobre u quadrado, que vai de u1 até u2. De novo, nós vamos subir o denominador, trocando o sinal do seu expoente, e a integral de 1 sobre u quadrado é igual à integral de u elevado a menos 2. Somando 1 no expoente e repetindo o valor embaixo, nós temos u elevado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1, ou u elevado a menos 1 sobre menos 1, passando o sinal para frente e colocando de novo o u no denominador, nós temos então que a integral é igual a menos 1 sobre u. Aplicando agora os limites, nós temos que u vale 1 mais x, o limite inferior é 1, x indo para 1, então 1 mais x é igual a 2. O limite superior, nós tínhamos o x tendendo a infinito. Então, u mais infinito também tende para infinito. Então, os limites da integral em u são 2 e infinito. Então, menos 1 sobre u aplicado em infinito fica menos 1 sobre infinito. Menos com menos aqui é mais, então o limite inferior, 1 sobre u, com u indo para 2. Então, a integral em u, ela é igual a menos 1 sobre infinito mais 1 sobre 2.
O primeiro termo é zero, porque 1 sobre infinito vai para zero, então resta apenas o 1 sobre 2. Logo, o resultado da integral é igual a meio e a integral converge. A integral em f é 3 dividido por 25 mais x ao quadrado em relação a x, de menos infinito a mais infinito. Nós passamos o 3 para fora da integral, porque é uma constante, e essa integral é feita através da técnica de substituição. Então, nós escrevemos que o x é igual a 5 tangentes de alfa. Derivando o x em relação a alfa, nós temos 5, que multiplica a derivada em relação a alfa da tangente de alfa. Nós podemos escrever a tangente como seno sobre cosseno. E agora nós temos, portanto, uma derivada de quociente. Então, a derivada do x em relação a alfa é igual a 5, que multiplica derivada do seno vezes o cosseno, menos o seno vezes a derivada do cosseno. Tudo isso dividido por cosseno ao quadrado de alfa. A derivada do seno entre colchetes aqui no numerador, entre colchetes, é igual ao cosseno de alfa. Portanto, o primeiro termo entre colchetes fica sendo simplesmente o cosseno ao quadrado de alfa, menos seno de alfa, que multiplica a derivada do cosseno. A derivada do cosseno de alfa em relação a alfa é igual a menos seno de alfa, portanto, menos com menos dá mais, e o segundo termo entre colchetes é simplesmente mais seno ao quadrado de alfa. Tudo isso dividido por cosseno ao quadrado de alfa. Como cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1, nós podemos escrever que a derivada do x em relação a alfa é igual a 5, que multiplica 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa. Como 1 sobre cosseno é igual a secante, a derivada do x em relação a alfa é igual a 5 vezes a secante ao quadrado de alfa. Substituindo tudo isso na integral, nós temos 3, que multiplica a integral em relação a alfa, de alfa 1 até alfa 2, de 5 secante ao quadrado de alfa, dividido por 25, mais 5 tangente de alfa ao quadrado. Então, no denominador, nós elevamos o 5 ao quadrado, que fica igual a 25, e nós colocamos o 25 em evidência. Então, o denominador é 25, que multiplica 1 mais tangente ao quadrado de alfa. Nós vamos agora dividir esse 5 do numerador pelo 25 do denominador. Nós temos, então, 1/5, que é uma constante, passa para fora da integral e multiplica o 3, que já estava lá fora. Então, fora da integral, nós temos 3/5. E no denominador da integral, nós temos 1 mais tangente ao quadrado de alfa. E isso pode ser escrito como secante ao quadrado de alfa, é uma identidade trigonométrica. Portanto, a integral fica 3/5 vezes a integral de secante ao quadrado de alfa dividido por secante ao quadrado de alfa de alfa 1 até alfa 2. Então, secante ao quadrado dividido por secante ao quadrado é igual a 1, e a integral é 3/5 de alfa 1 até alfa 2 de d alfa. Quando nós integramos d alfa, nós temos simplesmente o alfa e aplicamos os limites alfa 1 e alfa 2, nós temos então 3/5 que multiplica alfa 2 menos alfa 1. Calculando agora esses limites, nós tínhamos x igual a 5 tangentes de alfa. Nós vamos agora isolar o alfa aqui nessa expressão. Nós, então, dividimos os dois lados por 5. Temos x sobre 5 igual a tangente de alfa. E invertemos. Então, nós temos que alfa é igual ao arco cuja tangente vale x sobre 5. No limite inferior, nós temos alfa 1, que é igual ao arco cuja tangente vale x sobre 5, com o x tendendo a menos infinito, e, portanto, o alfa 1 é igual a menos π sobre 2. No limite superior, nós temos o alfa 2,
que é igual ao arco cuja tangente vale x sobre 5, com o x tendendo a mais infinito, portanto, o alfa 2 é igual a π sobre 2. Aplicando os limites, a integral em x, ela tende a 3/5 que multiplica π sobre 2 menos π sobre 2. Dentro do colchetes, então, nós temos 2 vezes o π sobre 2. Cortando 2 em cima e embaixo, nós temos simplesmente 3/5 de π. E essa integral da letra f converge.